Eminência, Reverendíssima Cardeal Raimundo Burke, Alteza Imperial e Real Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, cumprimentos ao Instituto Plínio Correia de Oliveira, por dar voz e vez aos nativos brasileiros da Amazônia, Uru Jonas Marculino, Macuji Uru, brasileiro, Ueitupu Bote Gomazen Uru. Eu sou Jonas Marculino, Macuxi, brasileiro, moro na Raposa Serra do Sol. É isso que eu estou dizendo em Macuxi. Com muito orgulho, represento os povos nativos da Amazônia nesta convenção organizada pelo Instituto Plínio Correia de Oliveira. Agradeço o convite para falar neste lugar simbólico, esta tribuna para o mundo que é a Roma eterna, do milenário império e dos papas. Já tinha ouvido falar muito, agora eu estou presenciando alguma coisa. A nossa liderança vem de longe, a nossa luta também. Em 2008, estive num seminário em São Paulo, participando do seminário Amazônia, Soberania Ameaçada, Farsa ou Realidade. Naquele seminário, organizado por um grupo de mais de 100 entidades, fiz algumas declarações que eu vivenciei ou vivencio na Raposa Serra do Sol. Naquele seminário, eu, como líder indígena e membro da Sociedade de Defesa dos Índios Unidos de Roraima, declarei aquilo que ele estava declarando. Até os 18 anos, caçava e pescava somente, não conhecia a cidade de Boa Vista, nenhuma cidade do meu estado. Depois é que eu passei a estudar. Meus pais, só tenho mãe, ainda é analfabeta até hoje, e não fala português, só Macuxi. Mas estudei e me tornei professor de matemática, estudei direito para conhecer esses direitos internacional, direito ambiental, e pude manifestar que nós somos a maioria que éramos contra a demarcação da Raposa Serra do Sol, mas mesmo sendo a maioria, não fomos ouvidos pelo governo socialista do PT e nem pela Suprema Corte. Eles estão ouvindo sempre outras pessoas, menos nós que estamos lá na região, de fato, vivendo as consequências. Existem 12 mil índios Macuxi na Raposa Serra do Sol. Representamos 70% da população, que fomos contra a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol contínua. O estado de Roraima fica lá e a Raposa Serra do Sol fica bem no extremo norte, para essa parte nordeste, exatamente aí fica a Raposa Serra do Sol, onde eu moro. Nós estamos integrados. Já desde 88 possuímos energia elétrica, já utilizamos transporte, ônibus, automóveis, e nós queremos que todos os nossos parentes também tenham acesso a isso. Infelizmente, alguns ainda estão vivendo no meio da floresta, as casas cheias de morcego. Estou vendo aqui um teto limpo, mas se vocês puderem ver os Yanomami no Surucucu, a casa deles um pouco maior que esse, onde moram várias famílias, está muito morcego pendurado, e eles não matam aqueles morcegos. Os pés dos nossos parentes, dos índios Yanomami, cheios de pulga, muita pulga. Eles vivem sofrendo, mas tem gente que quer mantê-los assim. A própria FUNAI tem defendido isso. Ela que deveria desenvolver uma política indigenista
baseada no respeito à pessoa do índio, não tem respeitado. Tem proibido o acesso ao desenvolvimento, tem desenvolvido uma política de retrocesso mesmo, uma política que tem nos condenado ao atraso, ha condenado milhares de índios no Brasil ao atraso. Senhoras e senhores, devo falar um pouco sobre a Amazônia do ponto de vista de um nativo. Alguns povos indígenas estão nas Américas bem antes dos portugueses e de quaisquer outras nações do mundo, do velho mundo. Na Amazônia entraram sertanistas, aventureiros, missionários, etnólogos, zoólogos, antropólogos, cientistas, estudiosos que viram ou viam a oportunidade, a possibilidade de dar aos índios uma nova forma de vida. Todo esse processo de mudança cultural levou à assimilação dessas tribos indígenas pela civilização brasileira, pelo povo brasileiro, e conduziu a sociedade indígena a uma fusão de cultura, de costumes, de tradição, de sentimentos. Grupos de pessoas, foram grupos de pessoas que, partilhando os mesmos sentimentos, as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, que incorporaram nessa vida cultural dos povos indígenas. Houve essa integração, essa interação, essa miscigenação, mas, infelizmente, tudo isso foi destruído pelos missionários da teologia da libertação. Até pouco tempo, os índios não tinham esse conflito, nem entre os próprios índios, nem entre índios e brancos. Mas, com a chegada desses novos missionários, houve e hoje está quase consolidado isso. Não 100%, porque tem pessoas como eu que foi educado como brasileiro, com sentimento de patriotismo, de nacionalismo brasileiro, e que considera todos os nossos compatriotas, mas não é assim que está funcionando, porque membros de movimentos ambientalistas e ONGs nacional e internacional também pregaram isso. As influências externas, elas são reais e são muitas. A partir do século XX, entraram em cena muitas ONGs, muitos indigenistas religiosos, civis, políticos até, organizações não governamentais, nacionais e internacionais e até indígenas, e contribuíram para esse desmantelamento que a gente está falando. Seguiam à risca esse ideal comunista de novos missionários, com nova concepção da Igreja Católica que o Dr. Plínio Correia de Oliveira, no seu livro Tribalismo Indígena, o ideal comum no missionário para o Brasil do século XXI, explicou muito bem. Eu li esse livro quando recebi de presente de alguém lá em São Paulo que não conhecia. Mas fui presenteado e li muito bem o livro e entendi o que estava acontecendo conosco, lá em Roraima, como está acontecendo no Brasil inteiro. Mas os índios não querem retroceder, não. Eles querem o direito à liberdade, conquistar todos os direitos que nos permite ter acesso à dignidade humana. Milhares de indígenas já estão integrados à civilização. A maioria absoluta deles não vivem mais na idade da pedra lascada, não praticam mais antropofagia. Meu pai dizia que nossos avós comiam os outros, macuxi. Lian e Monaicó eram dois grupos que um comia os outros e outros não. Eram comidos pelos outros. Mas hoje não existe mais isso. Algumas tribos indígenas que praticam o infanticídio hoje, matando crianças que nascem com defeitos,
Eles fazem porque os antropólogos estão dizendo que isso é tradição e deve permanecer. Um líder marubo, numa conferência estadual do estado das regiões norte, num hotel Ariel em Manaus, ele declarou para uma multidão de 400 pessoas que ele disse: enquanto nasceu uma criança com defeito, nós vamos matar, vamos enterrar ela viva, porque é nossa cultura, nossa tradição, nasci nela e vou morrer nela. E tem antropólogos que cultivam muito bem isso, e religiosos também. Mas não é isso que queremos. Muitas práticas que nós hoje ainda praticamos, que muitos índios praticam, como carregar jamaxim na costa, palha na cabeça, madeira nos ombros, caminhar a pé ou descalço, longas distâncias, são práticas que se faz por necessidade de sobrevivência, e não porque é cultura ou tradição. Hoje a gente já está utilizando alguns tratores, carroças para carregar madeira, mas tem parentes que ainda estão bem distante disso. Em Roraima, o primeiro contato que teve de forma permanente, assim que as histórias relatam, ela data de 1775, com a construção do Forte São Joaquim, na confluência do rio Tacutu com o Urariquera, que forma o Rio Branco, e também com a construção da fazenda em 1787, Fazenda São Marcos, que foi considerada depois uma fazenda dos índios, na época do SPI. Nesse período, os índios já estavam, depois disso, já estavam praticamente integrados com esse povo onde trabalharam muitos anos para fazer aquele forte. O Rondon apareceu naquela região por volta de 1927, e naquele período os índios, pela primeira vez, caminharam com essa comissão de Rondon, delimitaram a primeira terra naquela época, e depois disso, muitos ainda continuaram com o projeto de Rondon. O projeto levava jovens universitários a conhecer a realidade do Brasil, a Amazônia toda. E essa instituição depois tomou um caráter permanente em 1968, com o lema "Integrar para não entregar", que substituiu o primeiro lema, que era "A selva não é nossa inimiga". Isso se referindo aos habitantes da Amazônia e à própria Amazônia em si, que é realmente muito cobiçada. Eu andei um pouquinho ontem aqui, fiquei pensando que esse sínodo amazônico, que certamente vai selar o destino da Amazônia, que tem aí muitos índios, inclusive vieram comigo alguns no mesmo voo que eu, uns 6 indígenas, mas vieram outros anteontem e virão outros. Ele falou, vamos trazer um grupo grande de indígenas aí, daqueles que já têm a ideia de manter os índios privados disso, né? Isolados, infelizmente. Mas nós índios que habitamos a Amazônia, nós queremos preservá-la como nossa, como do Brasil, né? Porque eu penso que aqui tem brasileiros que defendem a Amazônia tanto quanto nós. E às vezes nós não cobiçamos a Amazônia tanto quanto alguns estrangeiros cobiçam, né? Mas vamos ver algumas coisas aqui sobre as missões e as ONGs que adentraram nossa região. Os missionários da Missão Consolata chegaram lá em 1948. Em 1949, foi implantado à margem esquerda do Surumum a Missão São José, o Hospital São Camilo e a Escola Padre José de Anchieta. Nessa escola, chegaram depois deles, em 1970, outros missionários ligados à teologia da libertação, que inverteram todo aquele processo no começo.
do começo, né? Que antes evangelizavam filho de fazendeiro, filho de índios, mas depois eles começaram a desmantelar aquilo que já vinha sendo construído há séculos. Um dos fazendeiros, seu Galego, dizia que eles doavam para a fazenda da missão 100, 200, até 300 reses, mas nunca imaginariam que algum dia eles iriam usar o próprio gado para tomar as propriedades deles. Inclusive, até os mandamentos de Deus foram invertidos. O senhor Edmilson das Neves, conhecido como Nego da Guanabara, disse que o padre Jorge fez o casamento dele em 1971. Em 1985, ele encontrou o padre Jorge, que já estava pregando para os índios roubar o gado dele. Ele encontrou com ele no Cantagalo e disse para ele: padre, em 71 o senhor fez meu casamento com a dona Maria Elza. E agora, por que o senhor está pregando? E o senhor pregava os 10 mandamentos, a lei de Deus, não furtarás. E agora, por que o senhor está mandando os índios roubarem nossos gados? E falou: olha, o padre Jorge falou, me explicou que existe vários tipos de roubo. Por necessidade, por ser alguém um cleptomaníaco. Foi explicando que o homem falou muito, quase me convenceu que o roubo era certo. Ele falou, né? Porque eles realmente têm um poder de persuasão grande. Mas isso, assim como ele, tem muitos relatos. Eu, quando criei a Sociedade de Defesa dos Índios, em 93, eu ouvi relatos terroristas, como, por exemplo, aqui também citei o seu Hilário, Tuxaua Hilário. Diz que a irmã Teresa, depois de uma missa, ela disse: olha, tem um fazendeiro aí do lado de vocês, Fazenda Aratanha. Vocês têm que expulsar esse fazendeiro daí. Cortam os arames da fazenda, a cerca toda. Se ele emendar, cortam de novo e cortam de novo. Se ele não parar de emendar, começam a matar o gado. E matam o gado até ele ir embora. Essa terra era de vocês, assim vocês vão reconquistar a terra de vocês. E também conta, eu fui professor em 88 numa comunidade Camararém. Lá, a vovó Mônica relatava que o padre Jorge, que chegou para o Maturuca, ele chegou no Maturuca e pediu para morar naquela comunidade. E o Tuxaua permitiu, e em seguida, logo, ele pegou um indígena de lá, chamado Jaci Souza. Esse Jaci já veio muitas vezes aqui beijar o pé do Papa, aqui em Roma. Ele foi o líder que liderou todo esse desmantelamento. E ele levou o Jaci, ficou com ele fora um tempo, depois voltou. Quando chegou de volta para lá, para a comunidade, em um mês, mais ou menos, o Tuxaua morreu. Ela acha que ele matou o Tuxaua para o Jaci assumir a liderança, para ele fazer o trabalho que tinha para fazer. E conseguiu fazer esse trabalho. Em 30 anos, eles conseguiram desfazer tudo que fora construído em Roraima por mais de 100 anos. Um século de prosperidade, com base na liberdade econômica, na propriedade privada, e nos fundamentos até mesmo do princípio capitalista, que era de lucrar, de ganhar, enquanto se falou aqui que o índio não pensa em lucrar, né? Hoje o índio tem esse espírito. Ele tem sim o espírito de compartilhar, mas ele também quer ganhar alguma coisa. Né? Isso é uma realidade. Ninguém pode negar que o índio tem que viver sem ter lucro, sem ter qualquer coisa. Ele tem que produzir com sobra para ajudar o irmão, né? Senão não tem como ajudar. Em pouco tempo, tudo que foi construído foi destruído em nome de um primitivismo. Outra tática realmente foi a invasão de aldeias, a dissolução das aldeias, a divisão. As grandes comunidades que Marechal Rondon registrou como Grande Malocas, Contão, Limão, Barro e outras comunidades,
elas foram dissolvidas em pequenas comunidades. Eles pediram para criar comunidades perto de fazenda e perto das vilas, perto onde tinha um branco, tinha que ter uma comunidade. E criaram muitas lideranças indígenas, muitos caciques indígenas, e ninguém mais exercia aquela grande liderança. Os grandes líderes deixaram de ser grandes líderes e passaram a ser. Eu, por exemplo, representava uma comunidade com 1.400 pessoas, enquanto tinha 20 que representavam menos de 500 pessoas. Mas eram também tuxauas. E quando alguém chegasse, por exemplo, eu chegava com algum de vocês aqui, dizendo que eu sou um líder, se chegasse 20, vocês respeitariam mais os 20, mesmo que tinham poucas pessoas representadas por eles. Essa tática eles usaram muito para convencer as autoridades e levaram assim foram convencendo muita gente de que eles realmente eram a maioria, que queriam isso, que queriam o isolamento, não queriam político, não queriam branco, não queriam estrada, não queriam energia, não queriam comunicação, não queriam nada. Na verdade, os índios querem tudo isso. Inclusive, a dona Zenita pediu à época ao brigadeiro Otomar de Souza Pinto para abrir uma estrada, e ele mandou os maquinários para lá. Quando começou, o IBAMA chegou, a FUNAI chegou e pediram para parar. Ela tinha acabado de chegar de Brasília numa manifestação, e ela disse que foi lá uma equipe de senadores. Ela falou: olha, eu fui a Brasília, eu vi que esse Brasil está tudo cortado de estrada. Por que não dá para cortar mais 20 quilômetros até a minha comunidade de Pacaraima para Ubaru? Por que só vai dar impacto nesse trecho e não deu impacto nesse Brasil inteiro? Mas realmente não se abriu estradas desde 1981 para cá, não se abriu estrada para canto nenhum. Ela coincide exatamente com aquele documento que eu devo falar um pouco sobre ele aqui. Os padres realmente operaram um processo de lavagem cerebral nos índios. Faziam assembleias que rodavam 24 horas. E os índios eram mostrados filmes de branco surrando um índio. Isso para insinuar realmente o índio a odiar o branco. Esse povo que não gosta de branco, como dizem, eles foram insinuados assim, foi trabalhado dia e noite, durante muito, muito tempo. Eu sei que o capitalismo e o socialismo nunca conviveram harmoniosamente, né? Diz um filósofo inglês que a desvantagem do capitalismo é a distribuição desigual das riquezas. E a vantagem do socialismo é a distribuição igual das misérias. Como a gente vê hoje, o socialismo graçando na Venezuela, né, e muitos venezuelanos. Eu andei aqui ontem um pouco, a pé, com o amigo ali, deve estar por aqui, o Plínio, e andei não sei quantos quilômetros a pé aqui, e encontrei um dormindo na rua, no chão. Lá em Boa Vista, em toda a região, tem milhares dormindo no chão. A maioria venezuelanos que estão fugindo do socialismo de Maduro. A FUNAI, ela nunca deu apoio realmente ao desenvolvimento dos povos indígenas. A FUNAI sempre contribuiu para o isolamento, com essa política do isolamento. E nós, como já disse, não queremos ficar isolados. Com o objetivo de nós manifestar os nossos interesses, e nós criamos a Sociedade de Defesa dos Índios Unidos de Roraima em 22 de setembro de 93, para defender
o nosso desenvolvimento socioeconômico e cultural. Nessa época, a FUNAI caminhava junto com a Diocese de Roraima, com o CIMI, com o CI, trabalhando realmente para colocar o índio contra tudo aquilo que a civilização chama de progresso. Essa política de isolamento, que vinha funcionando praticamente, está funcionando em toda a Amazônia, ela tem deixado muita gente sofrendo. Como falei, os Yanomamis, é crítico o estado de muitos Yanomamis, com exceção do Davi Yanomami Copenaua, que o mundo inteiro conhece o Davi, né? O Papa conhece o Davi, muitos chefes de estados, o Canadá, os Estados Unidos, a Alemanha, tudo isso conhece o Davi Copenaua. Só a comunidade dele tem um pouco de assistência, mas o povão em si vive aquilo que eu falei para vocês, no meio de morcego, com bicho num pé, com pulga num pé, vivem realmente sofrendo. Mas é isso que eles têm trabalhado. Nas reservas, os índios não são livres. Outro dia, nós fomos ficar uma semana com nossos parentes do Waimiri e Atruari. Quando chegamos lá, o cacique deles nos disse, olha, se vocês quiserem ficar aqui conosco, vão ter que ir a Manaus, pedir para o Carvalho ou para o Marcelo, que eram brancos, né? Se eles autorizarem vocês ficarem aqui, vocês ficam. Se não, vocês podem ir embora. A gente foi lá para Manaus, falamos, o rapaz, o indigenista lá, o Marcelo, estava, mas ele não nos atendeu, ele nos atendeu por interfone. Ele disse, olha, vocês são da Sodiu? Somos. Pois é, eu não vou autorizar vocês ficar no meio dos Waimiri. É bom vocês passarem direto, passam direto. Vocês não podem ficar naquela comunidade. E o próprio índio, o Paroê, o Mário Paroê, o líder deles, ele disse, gostaria muito de conhecer a comunidade de vocês, mas Carvalho não deixa. E Carvalho não é índio. Então a gente vê que eles eram realmente escravos, viviam subjugados e alienados para aqueles indigenistas. Em 1987, houve um fato que está documentado num registro deles. Lá na missão do Surumu, foi lançado um desafio para as comunidades. Quem mataria mais gado dos fazendeiros? Nessa época, a comunidade que ganhou matou 187 reses num ano. O Tuxau Acivaldo conta que quando lançaram esse desafio e os índios começaram a matar gado, lá no Maturuca, por que eu falo do Maturuca? Maturuca foi tipo uma outra missão. Do Surumum tinha um Maturuca, onde era outra sede. Lá, o Civaldo dizia, o Tuxau Civaldo da comunidade de Coça, era normal você chegar na comunidade e ver vários quartos de 3 ou 4 vacas mortas de fazenda. Toda semana tinha, porque estavam matando. E o seu Jair realmente nos declarou outro dia, dizendo que sempre mataram o gado dele, uma média de 5%, aproximadamente 1.500 reses por ano, porque ele tinha uma média de 30 mil reses. Então, mas depois ele disse, de 87 para cá, começaram a matar 50%. Então, não dava de... Nascia 10 mil bezerros, só ficavam adultos uns 5 mil. Não tinha como... Por isso, eles resolveram deixar a região, porque não tinha condição. Dom Aldo era responsável por tudo isso. Dom Aldo era um bispo de Roraima. Ele nos disse numa conferência que o índio para ele era como uma pulga num pé de um elefante, né? Dizem que em 1987 eles lançaram um movimento chamado Vai o Racha. Vai o Racha era um movimento que, à época, os índios não calçavam sapatos, mas os padres disseram, vocês têm que ser uma pedra no sapato dos fazendeiros. Conta um velho Tuxaua dizendo, quando eles falaram isso, ninguém sabia o que significava isso. Ninguém nunca tinha calçado sapato. Depois a gente entendeu que uma pedra no sapato incomoda muito, então era para a gente incomodar mesmo os fazendeiros. Não era para deixar eles sossegados. Mas foi isso. A Diocese de Roraima, ela sempre trabalhou com esse objetivo.
de transtornar a economia do estado de Roraima, e conseguiu transtornar. Né? As fazendas que tinham por lá, acabou tudo. Agora há pouco eu encontrei um senhor aqui que deve estar por aqui na plateia, que ele disse que foi no Paulo César, lá na ilha de Marajó. O Paulo César plantava 10 quarteiro, é Paulo César Justo Quarteiro. Ele plantava 10.000 hectares ali de arroz e criava aproximadamente 10.000 reses também. Né? E conseguiram tirar de lá. Era um gaúcho, mas um gaúcho brasileiro, né? Mas não teve, ninguém tinha piedade, como não tem. E se a coisa continuasse, se a coisa continuar como vai, segmentando o povo, colocando grupos segmentados, é possível que haja um conflito interétnico logo, logo. Ou de índio contra índio, ou de índio contra o próprio branco, porque é isso que foi semeado. Tem que desmantelar tudo. A gente sabe que quem trabalha bem em favor do amor de Deus, pregando o amor verdadeiro, e quem trabalha fazendo mal. Certo dia alguém me disse: Jonas, vocês dizem que são filhos de Deus, mas eles também dizem que também são filhos de Deus. Afinal, quem são filhos de Deus? Eu disse para ele, que Jesus disse: pelo fruto o conhecereis. Então, se você odeia, está contrariando a lei de Deus, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Mas se você odeia, está contra a lei de Deus, então não pode ser de Deus. Né? E a gente vê isso na prática, pregando o ódio mesmo. Ao que nos parece, só a SODIU é uma organização que é puramente indígena, não teve influência de indigenistas, ambientalistas, de estrangeiros, só ela. Talvez ela conhece a Diretriz Brasil número 4, ano 0, que foi destinada ao Brasil, que diz na letra A: a Amazônia total, cuja maior área fica no Brasil, mas pertencente também ao território colombiano, venezuelano e peruano, é considerado um patrimônio da humanidade. A posse dessa imensa área pelos países mencionados é meramente circunstancial, não só por decisão da maioria dos membros presentes ao simpósio, como também por decisão filosófica dos mais de 1.000 membros do Conselho, dos diversos conselhos que compõem a defesa, que compõem os diversos conselhos do meio ambiente e de defesa dos índios também. Então, na letra, outras letras dizem: é nosso dever manter a floresta amazônica e os seres que nela vivem, como índios, os animais silvestres, os elementos ecológicos, no estado em que a natureza os deixou antes da chegada dos europeus. É nosso dever garantir a preservação do território da Amazônia e dos seus habitantes aborígenes para seu desfrute pelas grandes civilizações europeias cujas áreas naturais estejam reduzidas a um limite crítico. É preciso que o índio veja e tenha consciência de que o missionário é a sua única salvação. Vou passar aqui a conclusão, que já acabou o tempo, mas a nossa liderança vem crescendo cada dia mais e vem conquistando outros povos, a fim de que nós nos livremos dessa ditadura do Conselho Indigenista Missionário, que tem nos causado tantos mal e de tantas ONGs. O monopólio de Cacique Raoni, como temos visto, né, está chegando praticamente, ou já chegou ao fim. Raoni esteve com o Papa Francisco e o presidente francês Macron. Ele não representa, de fato, os povos da Amazônia. Ele, muitas vezes, decide coisas assim como estamos aqui. Eu não quero decidir qualquer coisa aqui que prejudique o meu povo lá na base, porque não pretendemos tomar decisões que prejudiquem o povo, muito pelo contrário, que vá ao encontro das necessidades deles, que supram a necessidade, que os dê liberdade que precisam. Na abertura da sessão da ONU, no dia 24 de setembro, o presidente brasileiro levou à Índia Yasani Kalapalo, com apoio do grupo de agricultores e produtores, mais ou menos de 52 grandes povos indígenas.
Tem gente dizendo que eles não representam, ela não representa esses povos porque realmente ela falou alguma coisa que eles não querem que ela, gostariam que ela falasse. No depoimento obtido pela revista Catolicismo, edição de setembro do corrente, confirma que o desejo de novas lideranças como a Índia Kainá Munduruku, ela mostra que a situação mudou para os povos indígenas. Eles estão despertando, querendo mais liberdade. Não aceitam que os antropólogos ditem e os indigenistas imponham a nossa identidade, pois nós sabemos bem quem somos. Kainá conclui no seu discurso dizendo que o que precisa ser feito para os povos indígenas é dar-lhes oportunidade de trabalho. Quem vai conseguir comprar suas coisas com uma Bolsa Família? Quem vai ter dignidade? Ninguém. Bolsa Família é um programa que Lula implantou nas comunidades indígenas que varia de 120 até R$ 1.200, dependendo do número de filhos que a pessoa tem. Né? Se tiver 10 filhos, até... Porque tem índio que tem muito filho, né? Esse ganha até R$ 800, R$ 900. Se tem só um, ganha só R$ 120. E é assim, ele propagou isso. Mas isso não dá para dar dignidade a ninguém, para comprar o que é necessário, para pagar uma boa educação. O índio não é preguiçoso, é capaz e tem uma inteligência grande. Sabe plantar, sabe produzir, só precisa de oportunidade. Com seu trabalho, os indígenas poderão dar uma grande contribuição para a economia do Brasil, disse Kainá. A maioria dos índios da Amazônia brasileira aspira por liberdade plena, a fim de que livres promovam sua educação de qualidade, promovam o desenvolvimento máximo de suas potencialidades, das suas aptidões, do seu espírito criativo, das suas iniciativas. Dizia Dr. Jorge Brey que sem a liberdade e sem a propriedade, uma sociedade se imobiliza numa inércia e na miséria. Mas tudo isso será possível se houver a união dos índios, dos negros, brancos, mamelucos, cafusos, se houver a união de esforços e ideias e até recursos, enfim, se houver a união de brasileiros e de estrangeiros, de espírito que tem espírito de humanidade, de virtudes, que luta em prol do bem-estar e dignidade de todos, sem discriminação. Termino cumprimentando novamente o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, que nos dá a oportunidade, nos dá voz e vez para proferirmos alguma coisa aqui que são... Tenho 51 anos, teria muita coisa para dizer, mas quero finalizar aqui com a frase de um grande general, Napoleão Bonaparte, que dizia aos seus soldados na Batalha de Piemonte: ganhastes sangrentas batalhas sem canhões, atravessastes caudalosos rios sem pontes, caminhastes incríveis distâncias descalços, acampastes inúmeras vezes sem ter nada o que comer. Tudo isso graças à vossa audaciosa perseverança. Mas, guerreiros, tudo isso não significa nada em relação a muitas coisas que ainda temos que alcançar. Nós temos muito o que fazer para garantir aos povos indígenas uma vida de paz, de harmonia, de segurança e de prosperidade. Muito obrigado. Bom dia a todos.